Olá, eu sou o Fábio Coutinho e você está no programa Boa Semana com Cristo, um programa de meditação da Palavra de Deus para que você possa começar bem a sua semana. Eu creio que todo mundo nesse planeta Terra ficou sabendo da morte do Silvio Santos. Nós brasileiros e o mundo todo o conhecia como um grande comunicador, um grande apresentador, um grande profissional do entretenimento. O que me chamou a atenção a respeito da morte do Silvio Santos foram dois textos que eu gostaria de lembrar a todos que estão assistindo esse vídeo. O primeiro é de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 a 29. Onde nós lemos: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que guardam. Então, nós conhecemos bem o versículo 27, que o homem está ordenado a morrer uma única vez. A pessoa que nasce, ela vai morrer. Se o Senhor Jesus Cristo não voltar para buscar a sua igreja, todos nós iremos passar pela experiência da morte. Assim como o Silvio Santos passou na domingo passado, sábado passado, na verdade, né? Sábado retrasado. Outro texto que me chama a atenção é o fato de que Silvio Santos já estava com 93 anos. E o Salmo 90:10 nos diz que os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, mesmo que o Silvio Santos viveu 93 anos, a vida dele se foi. Passou rapidamente. Eu me lembro dele, quando criança ainda, assistindo alguns programas, os programas de televisão, aos domingos, à tarde, e depois, passando para a mocidade, já não me chamava atenção os programas, e depois de casado, então, muito menos, talvez não vi mais nenhum programa dele, alguns recortes de alguns programas que apareciam, mas o fato é que o Silvio Santos se foi. E foi para onde? Algumas pessoas crendo que ele, sendo judeu, ele foi para o céu. Mas, se até então Silvio Santos não aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, ele não verá a glória eterna. Parece que uma das filhas é cristã, é evangélica, e se de fato ela apresentou o Evangelho de Jesus Cristo para o seu pai e ele entendeu e reconheceu a Jesus como seu Salvador, então essa é a condição para a vida eterna com Jesus Cristo. Caso contrário, ele, como Hebreus fala, né? Os judeus têm os profetas, os judeus têm a lei, mas rejeitaram a Jesus Cristo. Nós não sabemos o destino da alma de Silvio Santos. Mas o fato é que apareceu também uma charge quando o Silvio Santos morreu, onde ele é recebido no céu por vários personagens famosos que já morreram. Eu ali identifiquei alguns: Gugu Liberato, Jô Soares, Elke Maravilha, Aracide Almeida, entre outros, né? Que estão aplaudindo a sua chegada no céu. Eu não posso julgar, porque nenhuma dessas pessoas eu conheci e entendi se algum dia receberam Cristo como Salvador, mas da maneira que foi colocada, parece que todo mundo que morre automaticamente vai para o céu. Esse é o evangelho dos universalistas, querendo que Jesus morreu por todos nós e todos nós iremos para o céu. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E o próprio Senhor Jesus Cristo também nos diz que todo aquele que crê terá vida eterna. João 3 é o versículo 14 que fala isso, ou o versículo 15. Mas a realidade é que as pessoas tendem a achar que porque a pessoa foi boa,
era famosa, então ela chegou ao céu. Mas nós não podemos dizer isso de tais pessoas se elas não professaram Cristo como Salvador. O ladrão na cruz, quando disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e o Senhor Jesus prometeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Esse é um relato histórico de que o ladrão, no último momento da sua vida, ele recebeu Cristo como Salvador. Nós não sabemos se isso aconteceu com esses personagens que eu mencionei aqui nessa charge, né? Não sabemos se no último momento de vida eles receberam Cristo como Salvador. Aparentemente não, mas não podemos julgar. Mas a minha fala nesse domingo é chamar a sua atenção para justamente você. Você que está ordenado a morrer uma única vez. Você que vai ter uma vida talvez de 60, 70, 80 anos, como nós lemos no texto de Salmo, mas concluindo com Hebreus 9, você vai morrer, como está ordenado ao homem morrer. Para onde você estará indo ao passar pela experiência da morte? O texto de Hebreus, se você prestou atenção, o autor ele fala no versículo 28 que o homem, sim, ele está ordenado a morrer uma única vez, mas Jesus Cristo, que ele foi oferecido como sacrifício, ele que se entregou por nós, e uma única vez também, para que por meio dele os nossos pecados fossem retirados, a fim de que nos trouxesse a salvação, nos trazer a salvação. É o que o versículo 28 fala de Hebreus 9. Então, eu gostaria de fazer você pensar a respeito disso. Independente de quem já morreu, se foi para o céu ou não, quando você morrer, para onde você irá? O Senhor Jesus Cristo, na parábola que ele contou daquele rico insensato, ali o texto que nós encontramos, né, da parábola do rico insensato em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, do final da história, quando Jesus conta que aquele homem, depois de ter trabalhado e conseguido uma grande produção, recolheu muito da sua produção, e não está errado algum, você trabalha e espera receber por causa disso. O homem do campo trabalha e espera colher o máximo possível. O problema dele foi que ele quis confiar a sua vida naquilo que ele estava produzindo. E ele diz então que agora ele tinha o suficiente para poder descansar e comer e alegrar-se. E o Senhor Jesus Cristo faz essa pergunta no versículo 20. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Então, para quem ficará o que você preparou? Ele não poderia levar com ele, né? Obviamente, quem morre não leva. Como diz o ditado, atrás de um caixão não tem um caminhão de mudança. Então, para quem ficou tudo aquilo? Por isso nós temos que confiar em Jesus em vida, para que possamos, ao nos despedir desse mundo, sermos recebidos como ladrão na cruz. Como todo aquele que morre em Cristo é recebido. Bendito é aquele que recebe a salvação em Jesus Cristo, porque poderá ouvir também da própria palavra, da própria boca do nosso Salvador. Ali, quando o Senhor Jesus, em Mateus 25, versículo 21, fala dos servos fiéis, e ele diz então para aquele servo: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quem entrará no gozo do nosso Salvador? Aquele que confiou em Jesus. Confiou na obra dele na cruz do Calvário. E então pôde descansar. Então, se você vai viver 80, 90 anos, não sabemos. Mas o que nós precisamos saber é, depois da morte, para onde será dirigida a sua alma? Para a eternidade, junto com Deus, ou afastado de Deus para todo sempre, na perdição eterna, no inferno mesmo? Que Deus te abençoe. Medite nisso e tenha uma boa semana com Cristo.